minhas queridas, chegamos ao capítulo 22 de Sombra da Noite. Depois da grande revelação sobre Diana ser uma tecelã, eu estou muito curiosa para ver como essa aprendizagem vai se desenvolver. Reunir as 26 bruxas mais poderosas de Londres não foi nada fácil. A rede não se reuniu como era esperado. Uma sala ao estilo de um tribunal com bruxas sentadas em bancos e eu em pé na frente delas. Pelo contrário, estendeu-se ao longo de dias em lojas, tavernas e salas de estar por toda a cidade. Sem apresentações formais e sem tempo desperdiçado em outras sutilezas sociais. Eram tantas bruxas desconhecidas que não demorou a se tornar uma única mancha. Contudo, destacaram-se alguns aspectos da experiência. Pela primeira vez na vida senti o poder inquestionável de uma bruxa de fogo. Good Alsop não me enganara. A intensidade flamejante do olhar e do toque de uma bruxa ruiva dissipava qualquer incerteza. Quando ela se aproximava, as chamas pulavam e dançavam dentro de mim, mas não restava dúvida de que eu não era uma bruxa de fogo. Isso se confirmou quando me reuni com outras 2 bruxas de fogo num recanto privado de Mitre, na taverna de Bishopgate. Ela será um desafio, observou uma das bruxas ao terminar a leitura de minha pele. Uma tecelã fiandeira do tempo com muita água e fogo dentro de si, assentiu a outra. Nunca vi na vida uma combinação igual. As bruxas de vento da rede reuniram-se na casa da Good Alsop, já que era mais espaçosa do que a fachada sugerida. Além de 2 fantasmas que vagavam pelos cômodos, a ajudante de Good Alsop recebia as visitas à porta e silenciosamente deslizava e se esmerava em garantir que todos estivessem bem acomodados. As bruxas de vento eram muito menos assustadoras que as bruxas de fogo. Seus toques eram leves e secos e avaliavam os níveis da minha força com serenidade. Tempestuosa, murmurou uma bruxa de cabelos grisalhos que aparentavam uns 50 anos de idade ou mais. Era pequena e flexível e se deslocava com uma velocidade aparentemente imune à gravidade. Imunidade que se estendia para o resto de nós. Diretiva demais, disse uma outra de testa franzida. Ela precisa deixar que as coisas sigam o próprio curso. Cada lufada de ar que ela cria se torna um vendaval. Good Alsop acatou e agradeceu os comentários, mas pareceu aliviada quando elas foram embora. Vou descansar agora, minha filha, disse com um fiapo de voz, levantando-se da cadeira e saindo em direção aos fundos da casa. Seu duplo etéreo seguiu-a como uma sombra. Há homens na rede, Goody? Restaram muito poucos. Os bruxos mais jovens foram estudar filosofia natural na universidade, disse ela com um suspiro. Esses são tempos estranhos, Diana. Todos estão tomados pela busca do novo. E agora as bruxas acham que os livros ensinam mais que as experiências. Terei que deixá-la. Meus ouvidos estão tinindo de tanto falatório. Na manhã de quinta-feira, uma solitária bruxa de água chegou no Heart and Crown. Eu estava exausta por ter atravessado a cidade no dia anterior e repousava no quarto. A bruxa de água era alta e ágil e não precisou andar muito para fluir até pela casa. Mas se deparou com um sólido obstáculo de uma parede de vampiros no saguão de entrada. Está tudo bem, Marfield, falei da porta do nosso quarto de dormir, acenando para que a deixasse entrar. Quando ficamos a sós, a bruxa de água me esquadrinhou da cabeça aos pés. Seu olhar me comichava a pele como água salgada, como se eu tivesse a nadar no mar em dias de verão. Good Alsop estava certa, asservou ela em tom baixo e musical. Há muita água no seu sangue. Não podemos encontrar com você em grupo porque provocaremos um dilúvio. É melhor que você nos veja uma de cada vez. Receio que isso tomará o dia todo. Assim, em vez de ir ao encontro das bruxas de água, elas que vieram ao meu encontro. Escorriam para dentro e para fora da casa, enlouquecendo Matthew e François, mas não pude negar a afinidade e a agitação que senti com a presença delas. A água não mentiu, murmurou uma bruxa de água depois de escorregar os dedos pela minha testa e meus ombros. Girou os meus pulsos e observou as palmas das minhas mãos. Era um pouco mais velha do que eu, estonteamente colorida, e tinha pele branca, cabelos pretos e olhos da cor do Caribe. Que água? Perguntei enquanto ela rastreava as principais afluentes da linha da vida na palma da minha mão.
Em Londres, as bruxas da água coletaram água da chuva no auge do verão até Mabon e depois despejaram água na bacia divinatória da rede. A água revelou que a tecelã, a muito esperada, teria água nas veias. Estamos precisando de novos feitiços depois que desviamos a frota espanhola. Good Alsop tratou de reabastecer o suprimento das bruxas de vento e a tecelã escocesa foi abençoada com a terra e não podia nos ajudar, mesmo que quisesse. Mas você é uma genuína filha da lua e será de extrema valia para nós. Na manhã de sexta-feira, o mensageiro chegou à casa com um endereço na Bridge Street e instruções para que eu fosse até lá às 11 horas para encontrar os últimos membros remanescentes da rede, 2 bruxas de terra. A maioria das bruxas possuía algum grau de magia terrestre dentro de si. Isso era básico para a arte, e os conciliábulos modernos, as bruxas de terra não recebiam uma distinção especial. Eu estava curiosa para ver se as bruxas de terra elisabetanas eram diferentes. Matthew e Anne me acompanharam, já que Pierre saíra para entregar uma encomenda para Matthew e François estava fazendo compras. Já estávamos quase no final da travessia do cemitério de St. Paul's, quando Matthew se voltou para um moleque de cara imunda e pernas emagricelas. Em uma fração de segundos, ele tocou a lâmina na orelha do menino. Mexa esse seu dedo, rapazinho, e tira sua orelha, disse ele baixinho. Surpreendida, baixei os olhos e lá estavam os dedos do menino na bolsa presa à minha cintura. Se no meu próprio tempo sempre havia alguma violência na Londres elizabetana, a violência estava à flor da pele. Mas isso não justificava o ato de jogar veneno naquela criança. Matthew, disse em tom de advertência, ao ver o terror estampado no rosto do menino. Pare com isso. Um outro homem teria cortado sua orelha e entregado você para os oficiais, disse Matthew, estreitou os olhos e o menino empalideceu. Basta, ordenei. Toquei no ombro do menino e ele se encolheu. Com um lampejo do meu olho de bruxa, vislumbrei a mão pesada de um homem espancando e jogando-o contra a parede. E ainda um feio hematoma que o sangue deixara na pele que se estendia debaixo do meu dedo e da camisa surrada, que era a única peça que aquecia o menino. Como você se chama, garoto? Jack, minha senhora, sussurrou o menino. Matthew ainda estava com a adaga encostada na orelha dele e já começávamos a atrair a atenção dos outros. Recolha sua adaga, Matthew. Esse menino não representa perigo algum para nós. Matthew recolheu a adaga com um chiado. Onde estão seus pais? Jack deu nos ombros. Não tenho pais, minha senhora. Annie, leve o menino para casa e diga para François para dar comida e roupas para ele. E se puder, faça-o tomar um banho quente e depois o coloque na cama de Pierre. Ele parece cansado. Você não pode adotar cada moleque de Londres, Diana. Matthew embanhou a adaga enfaticamente. François precisa de alguém que vá à rua para ela. Acariciei a testa do menino e ajeitei os cabelos dele para trás. Quer trabalhar para mim, Jack? Sim, senhora. O estômago de Jack roncou e ele deixou transparecer um fio de esperança com um olhar desconfiado. Meu terceiro olho de bruxa se abriu por inteiro, enxergando o interior cavernoso do estômago vazio e das perninhas trêmulas do menino. Peguei algumas moedas na bolsa. Annie, no caminho compre uma fatia de torta do mestre Prior. Esse menino está prestes a sucumbir de fome e a torta vai segurá-lo até que François prepare uma boa refeição para ele. Sim, patroa, disse Annie. Ela pegou Jack pelo braço e o conduziu em direção a Blackfriars. Matthew franziu a testa ao vê-lo sair e depois se voltou para mim. Você não está fazendo um favor algum para essa criança. Esse Jack, se é que é esse o nome verdadeiro dele, o que sinceramente eu duvido, não vai sobreviver mais de 1 ano se continuar roubando. Essa criança não vai sobreviver mais de 1 semana, a menos que um adulto assuma a responsabilidade por ela. O que foi mesmo que você disse? Amor, um adulto que cuide das crianças, um lugar macio para portar? Não faça minhas palavras se voltarem contra mim, Diana. Falei isso em relação ao nosso filho e não uma pária sem teto. Matthew, que nos últimos dias conhecera mais bruxas do que qualquer outro vampiro conhecera durante toda uma vida, se mostrou disposto a discutir. Eu também já fui uma pária sem teto. Meu marido recuou, como se o tivesse esbofeteado. E então, já é tão fácil virar as costas para Jack? Não esperei para a resposta. Se ele não ficar conosco, poderemos levá-lo para Humbert. Lá, se ele não couber num caixão, terá direito a um jantar. De um jeito ou de outro, estará bem melhor do que estaria aqui nas ruas.
Nós já temos muitos criados, disse Matthew com frieza. E você tem muito dinheiro para gastar. Se não puder pagar, eu mesma pago o salário dele com meus próprios fundos. Então, enquanto estiver nisso, trate de achar um conto de fadas para contar para ele na hora de dormir. Matthew me agarrou pelo cotovelo. Você acha que ele não vai notar que está vivendo com 3 Wrath e 2 bruxas? As crianças humanas enxergam o mundo das criaturas com muito mais clareza que os adultos. E você acha que ele vai se importar com o que somos quando tiver um teto sobre a cabeça, barriga cheia e cama para dormir com segurança à noite? Uma mulher do outro lado da rua nos encarou confusa. Um vampiro e uma bruxa não deviam travar uma discussão acalorada no meio da rua. Puxei o capuz da capa e cobri o rosto. Quanto mais criaturas entrarem em nossa vida aqui, mais traiçoeiro tudo isso se tornará, disse Matthew. Notou que a mulher nos observava e soltou o meu braço. E isso duplica quando se trata de humanos. Depois que voltamos da visita às 2 sólidas e sérias bruxas de terra, entramos separados em Heart and Crown, a fim de esfriar os ânimos. Matthew se debruçou sobre a correspondência, chamou Pierre aos gritos e disparou um fluxo de maldições contra o governo de Sua Majestade, os caprichos do pai e a loucura do rei Jaime da Escócia. Eu passei o tempo explicando para Jack os deveres dele. O menino tinha habilidades incríveis para abrir cadeados, bater carteiras e roubar dinheiro de caipiras em jogo de azar. Mas não sabia ler e escrever, nem cozinhar, nem costurar, nem fazer qualquer outra coisa de serventia para François e Anne. Mas Pierre se interessou por ele, sobretudo depois que recuperou um amuleto da sorte de dentro de um bolso embutido do gibão de segunda mão do menino. Venha comigo, Jack, disse Pierre, abrindo a porta, apontando a escadaria à entrada com a cabeça. Ele estava a caminho de coletar as últimas cartas do informante de Matthew e, obviamente, planejava se valer da familiaridade do jovem com o submundo londrino. Sim, sir, disse Jack com vivacidade. Suas feições estavam melhores depois da refeição. Nada que seja perigoso, avisei para Pierre. Não será perigoso, madame, disse o vampiro com ar inocente. Foi exatamente o que eu quis dizer, retruquei, e o traga de volta antes de escurecer. Eu estava mexendo os papéis da minha escrivaninha quando Matthew chegou do estúdio. François e Anne tinham saído para comprar carne e sangue no açougue de Smithfield, de modo que estávamos sozinhos na casa. Desculpe, Moncor, disse ele atrás de mim, acariciando minha cintura. Beijou minha nuca. Foi uma semana dura, dividida entre a rede e a rainha. Peço desculpas também. Entendi por que você não queria o Jack aqui, mas eu não podia ignorá-lo. Ele estava ferido e faminto. Eu sei. Ele me abraçou tão apertado que minhas costas se encaixaram no peito dele. Sua reação seria diferente se o tivesse encontrado na moderna Oxford? Perguntei, olhando fixamente para o fogo da lareira em vez de encará-lo. A partir do incidente com Jack, me perguntava se o comportamento de Matthew se enraizava na genética vampiresca ou na moral elisabetana. Provavelmente não. Não é fácil para os vampiros viver entre sangue-quentes, Diana. Sem um laço emocional, os sangue-quentes não passam de uma fonte de nutrição. Nenhum vampiro, por mais civilizado e bem educado que seja, consegue conviver com eles sem deixar de se alimentar deles. Matthew soltou um hálito gelado no meu pescoço e senti um comichão no ponto sensível onde Miriam usara o próprio sangue para curar o ferimento que ele causara. Não acho que você queira se alimentar de mim. Pelo que parecia, ele não lutava contra si mesmo para superar esse desejo, sem falar que se recusara a acatar a sugestão do pai de se valer do meu sangue. Comecei a controlar meu desejo a partir do momento em que a conheci. E agora o meu desejo pelo seu sangue é bem menor do que o de controlar a nutrição. Já estamos casados e se me alimentasse de você seria apenas para afirmar o meu domínio. E agora para isso nós temos o sexo, eu disse com naturalidade. Matthew era um amante criativo, mas considerava o nosso quarto de dormir um domínio dele. Não entendi, disse ele arqueando a sobrancelha. Sexo e dominação é o que os humanos modernos pensam sobre as relações entre os vampiros, expliquei. As histórias dos humanos estão cheias de vampiros machões que carregam as mulheres nos ombros antes de arrastá-las para um jantar e a cama. Um jantar e a cama? Ele pareceu aturdido. Você quer dizer... Você devia ver o que as amigas de Sarah leem no conciliábulo de Madison. O vampiro conhece uma garota, o vampiro morde a garota e a garota fica chocada ao descobrir que realmente existem vampiros. Sexo, sangue e superproteção se seguem com rapidez e algumas vezes de maneira explícita. Dei uma pausa.
O certo é que não há tempo para envolvimento. Não lembro de ter visto romance em nenhum dos casos. Martha vociferou. Foi por isso que sua tia me perguntou se eu estava com fome? Se quiser saber o que os humanos pensam, não deixe de ler essas histórias. É um verdadeiro pesadelo. Muito pior do que aquilo que as bruxas enfrentam. Fiquei de frente para ele, mas ficará surpresa ao saber que muitas mulheres suspiram por um namorado vampiro. E se esse namorado vampiro agisse na rua como um bastardo insensível e ameaçasse órfãos famintos? Salvo as crises ocasionais de ciúmes e seus desmembramentos, muitos vampiros da ficção têm coração de ouro. Afastei uma mecha de cabelo dos olhos de Matthew. Não posso acreditar que estamos tendo esse tipo de conversa, disse ele. Por quê? Vampiros leem livros sobre bruxas. Não é porque o Fausto de Kitty é pura fantasia que você estará impedido de se deleitar com tramas do sobrenatural. Sim, mas toda essa história de carregar nos ombros e depois fazer amor... Matthew balançou a cabeça em negativa. Mas você também me carregou nos ombros e com muito charme. Lembro que algumas vezes me rebocou de septu, frisei. Só por quando você estava ferida, exclamou ele indignado, ou cansada. Ou quando você me queria em um lugar e eu estava em outro lugar, ou quando o cavalo era muito alto, ou quando a cama também era muito alta, ou quando o mar estava muito agitado. Sinceramente, você só tem memória seletiva quando lhe convém, Matthew. E quanto ao fazer amor, não é sempre com a ternura que você descreve. Não nos livros que já li. Às vezes é apenas um bom e duro. Antes que eu pudesse terminar a frase, o vampiro lindíssimo me jogou por cima dos ombros dele. Vamos continuar essa conversa em particular. Socorro! Acho que meu marido é um vampiro! Soltei uma risada, socando a parte de trás das coxas dele. Silêncio! Grunhiu ele. Ou terá de se ver com a senhora Hawley. Se eu fosse uma humana e não uma bruxa, o grunhido que acabou de soltar me colocaria nas nuvens. Eu seria toda sua e entregaria de corpo e alma. Soltei outra risada. Você já é toda minha. Ele me fez lembrar e me colocou na cama. Aliás, vou mudar essa trama ridícula. Para ser original e ainda mais verossímil, vamos pular o jantar e entrar direto na cama. As leitoras adorariam um vampiro que falasse dessa maneira, eu disse. Marvin não pareceu interessado em minhas contribuições editoriais. Já estava muito ocupado em levantar minhas saias. Faríamos amor deliciosamente vestidos à maneira elisabetana. Já íamos sentar para o jantar quando me chamaram para ir à casa de Good Alsop. A rede chegara a uma decisão. Quando eu e Anne chegamos escoltada por 2 vampiros e Jack, a esteira, Good Alsop já estava na sala de estar com Susana e 3 bruxas desconhecidas. Ela despachou os homens para Gold Gosling e me levou até o grupo reunido perto da lareira. Venha conhecer suas mestras, Diana. A ajudante de Good Alsop me apontou uma cadeira vazia e se acomodou à sombra de sua senhora. As 5 bruxas me observavam da cabeça aos pés. Com os vestidos cinzentos de lã grossa, mais parecia um bando de prósperas matronas da cidade. Somente o comichão provocado pelos olhares dela indicavam que eram bruxas. Então a rede aceitou o seu plano inicial, eu disse pausadamente, encarando-as nos olhos. Nunca era bom demonstrar medo para os professores. Aceitou sim, disse Susana resignada. Desculpe-me, senhora Roydon. Tenho 2 filhos e, para me preocupar, e um marido muito doente para sustentar a casa. A boa vontade dos vizinhos talvez acabe da noite para o dia. Deixe-me apresentar as outras para você, disse Good Alsop, girando levemente para a mulher à sua direita. Era uma baixinha de rosto redondo que aparentava em 60 anos e cujo sorriso denotava um espírito generoso. Esta é Marjorie Cooper. Diana, disse Marjorie com o meneio na cabeça que fez um rufo farfalhar. Bem-vinda à reunião. Eu tinha aprendido que nos encontros com a rede que as bruxas elisabetanas usavam a palavra reunião para indicar uma comunidade de bruxas reconhecida com uma assiduidade maior do que o uso da palavra conciliábulo por parte das bruxas modernas. Contudo, como tudo mais em Londres, a reunião da cidade coincidiam com as fronteiras paroquiais. Embora a proximidade do conciliábulo das bruxas com as igrejas cristãs pareça estranho, isso tinha um sentido de organização e era uma medida de extra segurança, além de que também mantinha os negócios das bruxas próximos dos vizinhos.
Havia mais de uma centena de reuniões na Londres propriamente dita, e 2 dezenas mais espalhadas pelos subúrbios. Assim como as paróquias, as reuniões organizavam-se em setores maiores, conhecidos como alas. Cada ala era representada na rede por uma anciã, que supervisionava os assuntos das bruxas na cidade. Com o pânico instaurado pela caça às bruxas, a rede passou a se preocupar com a possibilidade de uma quebra do antigo sistema de governança. Londres já estava repleta de criaturas e cada dia chegavam mais. Eu tinha ouvido alguns cochichos sobre a grandiosidade da reunião de Aldgate, que incluía 60 bruxas e não 13 e 20 como as outras, e de grande número de membros das reuniões de Campbellgate e Southwark. Para evitar a atenção dos humanos, algumas reuniões começavam a se dissipar e a se dividir em diferentes clãs, de modo que as novas reuniões com líderes inexperientes mostravam-se problemáticas naqueles tempos difíceis. As bruxas da rede, que possuíam o dom da segunda visão, já tinham vatriciado problemas futuros. Marjorie é abençoada com a magia da terra, como a Susana. Sua especialidade é a memória, explicou Good Alsop. Não preciso ler os novos almanaques que estão à venda em todas as livrarias, afirmou Marjorie com orgulho. Marjorie se lembra perfeitamente de cada feitiço que já fez e da configuração dos astros de cada ano de sua vida e de outros anos mais anteriores ao nascimento dela. Good Alsop temia que você não conseguisse registrar e reter todo o aprendizado aqui. Vamos ajudá-la a encontrar as palavras certas para que as outras bruxas possam utilizar os feitiços que você criar, e também vou ensiná-la a reter as palavras para que ninguém possa tirá-las de você. Meu marido lida com vinhos. Pode lhe conseguir um vinho muito melhor do que aquele que vocês estão bebendo. Sei muito bem que o vinho é importante para os Warth. Caímos todas na risada. Muito obrigada, senhora Cooper. Transmitirei a oferta para o meu marido. Pode me chamar de Marjorie. Aqui somos todas irmãs. Pela primeira vez na vida, não me incomodei em ser chamada de irmã por outra bruxa. Eu sou Elizabeth Jackson, disse uma mulher mais velha, também ao lado de Good Alsop. Aparentava ser bem mais velha que Marjorie, mas não tão velha como Good Alsop. Você é uma bruxa da água. Senti afinidade por ela tão logo se manifestou. Sou. Elizabeth tinha cabelos grisalhos e olhos cinzentos. Era alta e esguia, ao contrário de Marjorie, que era baixinha e redonda. Enquanto diversas bruxas de água da rede eram sinuosas e fluidas, Elizabeth era límpida e brilhante, como os córregos das montanhas. Pressenti que sempre me contaria a verdade, mesmo quando não quisesse ouvi-la. Elizabeth tem um dom da vidência. Vai ensinar a arte da divinação para você. Mamãe era conhecida pela segunda visão que tinha, disse com certa honestidade. Gostaria de seguir os passos dela. Mas ela não tinha fogo, disse Elizabeth determinada, dando início à sua missão de sempre dizer a verdade. Talvez você não seja capaz de seguir a sua mãe em tudo, Diana. Fogo e água compõem uma potente mistura, desde que não se aniquilem entre si. Vamos providenciar para que isso não aconteça, disse a última bruxa voltando-se para mim. Até então se limitara a me observar, mas sem olhar nos meus olhos. E agora a razão para isso se mostrara em seus olhos castanhos, cujas cintilações douradas fizeram meu terceiro olho se abrir, alarmado. Com a visão extra, pude enxergar o halo de luz que a rodeava. Ela devia ser Catherine Streeter. Você é realmente bem mais poderosa que as outras bruxas de fogo da rede, gaguejei. Catherine é uma bruxa especial, admitiu Good Alsop. Uma bruxa de fogo nascida de pais depositários do fogo de bruxa. Isso raramente acontece porque a própria natureza sabe que é difícil ocultar uma luz com essa intensidade. Meu terceiro olho se fechou ainda aturdido com a visão da bruxa triplamente bendita, e a luz de Catherine se recolheu. O castanho dos cabelos esmaneceu e os olhos sombrearam, mas sem obscurecer a beleza inesquecível do rosto dela. No entanto, a magia se revigorou tão logo ela se pôs a falar. Você tem mais fogo do que eu esperava, disse com ar pensativo. É uma pena que ela não estivesse aqui quando a armada chegou, disse Elizabeth. Então é verdade? Foram as bruxas que sopraram o famoso vento inglês que empurrou os navios espanhóis para fora do litoral da Inglaterra? Perguntei. Esse episódio fazia parte do folclore das bruxas, mas até então considerava um mito. Good Alsop foi muito útil para sua majestade,
respondeu Elizabeth orgulhosa. Se você estivesse aqui, talvez tivéssemos incendiado a água, ou no mínimo deflagrado uma chuva de fogo. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, meninas, interveio Good Alsop, erguendo uma das mãos. Diana não fez o forespell da tecelã. Forespell? Repeti. Era um outro termo desconhecido para mim, assim como reunião e rede. Forespell é o meio pelo qual se revelam os talentos da tecelã. Juntas formaremos um círculo abençoado. E nesse círculo libertaremos temporariamente os poderes que você tem, para que possam encontrar o próprio caminho sem nenhuma palavra e sem nenhum desejo, explicou Good Alsop. Isso deixará seus talentos e seu familiar bem mais visíveis e saberemos o que fazer para treiná-los. Bruxas não têm familiares. Era outro conceito humano, assim como o culto ao diabo. Tecelãs têm, disse Good Alsop serenamente, apontando para sua ajudante. Ela é a minha. Como todos os familiares, ela é uma extensão dos meus talentos. Não sei se no meu caso é uma boa ideia ter um familiar. Retruquei pensando nos marmelos murchos, nos sapatos de Mary e nos pintinhos. Já tenho muita coisa para me preocupar. Eis a razão para a qual você tem que lançar o Forespell. Se encarar seus medos mais profundos, poderá trabalhar livremente com a sua magia, mas pode ser uma experiência desagradável. Muitas vezes a tecelã entra no círculo com cabelos da cor da asa do corvo e sai com mechas brancas como a neve, admitiu Good Alsop. Mas não tão angustiante quanto a noite em que as águas jorraram de Diana quando ela se viu abandonada pelo Worth, disse Elizabeth em voz baixa. Nem tão solitária quanto a noite em que ela foi trancada debaixo da terra, disse Susana com tremores. Marjorie balançou a cabeça em solidariedade. Nem é tão assustadora como naquela vez em que a bruxa de fogo tentou abri-la ao meio, disse Catherine, com dedos adquirindo um tom alaranjado por causa da fúria. Sexta-feira será de lua negra. Faltam poucas semanas para a Candelária e estamos entrando num período propício a feitiços que induzem as criaturas aos estudos, frisou Marjorie, franzindo o rosto de concentração enquanto tirava a relevante informação de sua prestigiosa memória. Achei que era uma semana propícia à confecção de amuletos que repelem mordidas de cobra, retrucou Susana, tirando o pequeno almanaque do bolso. Enquanto Marjorie e Susana discutiam os meandros mágicos do calendário, Good Alsop, Elizabeth e Catherine me olhavam fixamente. Eu acho... Good Alsop me observou com ar especulativo e dedilhando nos lábios. Claro que não, retrucou Elizabeth com voz abafada. Lembra que não devemos colocar a carroça na frente dos bois? A deusa já nos abençoou em demacia, disse Catherine com rápida sucessão de cores nos olhos castanhos que esverdeavam, douravam, avermelhavam e enegreceram. Mas talvez... O almanaque da Susana está totalmente errado, mas decidimos que será mais auspicioso se Diana ter seu Forespell na próxima quinta-feira, com a lua crescente a caminho da cheia, disse Marjorie, batendo as palmas em contentamento. Ufa! Exclamou Good Alsop, tampando o ouvido com o dedo para dissipar o distúrbio do ambiente. Com gentileza, Marjorie, com gentileza. Minhas novas obrigações na reunião de St. James Gargled e meu crescente interesse pelas experiências alquímicas de Mary me fizeram passar mais tempo fora de casa. Enquanto isso, Hart & Crow continuava sendo a sede da escola da noite e o ponto central para o trabalho de Matthew. Mensageiros traziam e levavam relatos e correspondências. George aparecia com frequência para uma refeição e para nos contar dos últimos e malfadados esforços para encontrar o Ashmole 782. E Hancock e Gallowglass deixavam as roupas sujas no térreo depois de se desnudar sem a menor cerimônia e passavam horas perto da lareira à espera de roupas limpas. Kit Eck e Matthew tinham dado uma trégua após os casos de Humbert e John Chandler, e muitas vezes me deparava com um dramaturgo na sala de estar, ora com olhos perdidos na distância, ora escrevendo furiosamente. Servia-se atrevidamente do meu suprimento de papel, e isso era uma fonte adicional de aborrecimento. E ainda havia Annie e Jack.
O trabalho de integrar as duas crianças ao ambiente doméstico exigia tempo integral. Jack, que devia ter uns 7 ou 8 anos de idade, ele não fazia a menor ideia de quantos anos tinha, se aprazia em infernizar a adolescente. Estava sempre atrás de Anne e repetia tudo o que ela falava. Ela caía em prantos e subia para se trancar no quarto, e Jack ficava muado quando era castigado pelo que tinha feito. Assim, ansiosa por algumas horas de tranquilidade, incumbi um mestre-escola de ensinar os dois a ler, escrever e fazer contas. Mas eles logo trataram de espantar o professor recém-graduado em Cambridge, com poses de olhos vazios e fingida inocência. Preferiam fazer compras com François e perambular por Londres com Pierre, a se manter sentados em silêncio e fazendo contas. Vou afogar nosso filho se ele se comportar dessa maneira, disse durante uma pausa nos estudos de Matthew. Ela vai se comportar dessa maneira, esteja certa disso, e você não vai afogá-la, disse ele, pondo a pena em cima da mesa. Ainda discordávamos quanto ao sexo do bebê. Já tentei de tudo, argumentei, bajulei, implorei. Diabos, recorri até o suborno. Os pãezinhos do mestre prior aumentavam ainda mais a energia de Jack. Todos os pais cometem o mesmo erro. Ele soltou uma risada. Você está tentando ser amiguinha de Jack e de Anne. Trate-os como filhotes. De vez em quando, um bom beliscão no nariz estabelece a autoridade bem mais que um pedaço de torta. Essas dicas para a criação dos filhos foram extraídas do reino animal? Pensei nas antigas pesquisas de Matthew sobre os lobos. Pois bem, foram. Se essa querela continuar, eles terão que se haver comigo. E eu não belisco, eu mordo. Ele fulminou a porta com um olhar flamejante, quando o estrondo de alguma coisa quebrada ecoou pela casa, seguido por um objeto. Desculpe-me, senhora. Muito obrigada, mas eu não estou desesperada a ponto de recorrer ao adestramento. Por enquanto, eu disse saindo da sala. 2 dias de uso da voz de comando de uma professora e aplicadora de castigos instituíram um pouco de ordem, mas a exuberância das crianças requeria uma grande dose de atividade para ser intimidada. Eu deixava de lado os livros e os manuscritos e fazia longos passeios com ele em Cheapside pelos subúrbios da parte oeste da cidade. Nós íamos aos mercados com François e assistimos ao descarregamento das cargas dos barcos em Vintry. Imaginávamos de onde vinham as cargas e especulávamos sobre os lugares de origem das tripulações. Às vezes me detinha no caminho como qualquer turista, mas logo me sentia na Londres elizabetana como se no meu próprio lar. Estávamos fazendo compras em Leadenhall Market, o primeiro empório de Londres especializado em mercadorias finas, quando avistei um mendigo perneta. Era a loja de um chapeleiro, e quando enfiei a mão na bolsa para pegar uma moeda, as crianças desapareceram. Podiam causar um estrago muito caro naquele lugar. Annie, Jack! Chamei por eles enquanto colocava a moeda na palma do homem. Não toquem em nada! Está longe de casa, Sra. Roydon, disse uma voz soturna. A pele do meu rosto registrou o olhar gelado, e ao me virar me deparei com Andrew Humbird. Padre Humbird, eu disse. O mendigo recuou. Humbird olhou ao redor. Onde está sua acompanhante? Se está se referindo a François, está aqui no mercado. Respondi com tom ácido. Anne também está comigo. Aliás, ainda não pude lhe agradecer por tê-la mandado para nós. Ela tem sido de grande valia. Já sei que a senhora tem se encontrado com Good Alsop. Deixei a gritante especulação sem resposta. Ela não sai de casa desde que os espanhóis estiveram aqui, a menos que haja um bom motivo. Permaneci calada. Humbird sorriu. Eu não sou seu inimigo, senhora. E eu não disse que era, Padre Humbird. Mas quem eu vejo, porque eu vejo, não é da sua conta. Sim, isso ficou bem claro na carta do seu sogro. Ou a senhora o considera um pai? Philip me agradeceu por ajudá-la, é claro. Com o líder da família de Clermont, os agradecimentos sempre precedem ameaças. Eu tenho notado uma mudança refrescante no comportamento habitual do seu marido. Estreitei os olhos. O que está querendo comigo, Padre Humbird? Suporto a presença do de Clermont porque é preciso, mas se isso me trouxer problemas, não serei obrigado a me manter assim. E posso farejar que a senhora está causando problemas. Consigo a sentir. As bruxas estão difíceis desde a sua chegada. É uma infeliz coincidência, retruquei, mas não por minha culpa.
Sou tão ignorante nas artes mágicas que nem consigo quebrar um ovo numa tigela. François chegou do passeio pelo mercado. Fez uma ligeira reverência para Humbert e dei um passo para me afastar. Ele foi mais ágil e me pegou pelo pulso. Cravei os olhos nos dedos gelados dele. Não são apenas as criaturas que exalam cheiros, Sra. Roydon. A senhora sabia que os segredos têm cheiros distintos? Não, respondi puxando meu pulso. Se as bruxas sabem quando alguém está mentindo, os Wrath farejam o segredo como um cão de caça farejando o veado. E eu vou descobrir o seu segredo, Sra. Roydon, por mais que tente escondê-lo. A senhora está pronta, madame? Perguntou François, franzindo a testa à medida que chegava mais perto. Anne e Jack a acompanhavam e a garota empalideceu quando viu Humbert. Sim, François, eu disse, finalmente desviando os olhos dos sinistros olhos estriados do Humbert. Muito obrigada pelo conselho, Padre Humbert, e pela informação. Se o garoto está sendo peso para a senhora, ficaria feliz em tomar conta dele, sussurrou quando me afastei. Girei o corpo e caminhei até ele. Mantenha as mãos distantes do que é meu. Nossos olhos se encontraram, e desta vez Humbert foi o primeiro a desviá-los. Caminhei de volta ao grupinho formado por uma vampira, uma bruxa e um humano. Jack parecia ansioso e pulava de um pé para o outro, como se preparado para sair em disparada. Vamos comer um delicioso bolo de gengibre lá em casa, eu disse pegando pelo braço. Quem é aquele homem? Sussurrou ele. Padre Humbert, respondeu Anne com um cochicho. Aquele das cantigas? Disse Jack olhando por cima dos ombros. Anne assentiu com a cabeça. Sim, e quando ele... Basta, Anne. O que foi que viram na loja de chapéus? Perguntei, apertando ainda mais o braço de Jack. Levei a mão ao cesto aborrotado de mercadorias. Deixe-me levá-lo, François. Isso não vai adiantar, madame, disse François enquanto me estendia o cesto. Milord vai saber que a senhora esteve com esse demônio. O cheiro de repolho não vai esconder isso. Jack fez um meneio de cabeça, interessado nessa informação em particular, e lancei um olhar de advertência para François. Vamos evitar problemas, comentei quando tomamos o caminho de casa. De volta para Heart and Crown, deixei de lado o cesto, a capa, as luvas e as crianças e peguei uma taça de vinho para Matthew. Ele estava debruçado no maço de papéis sobre a escrivaninha. Ainda aí? Perguntei, passando o braço por cima do ombro dele para pôr o vinho à frente. O que está fazendo? Só estou tentando descobrir alguma coisa sobre você, disse ele, pondo o papel de lado. Alguma coisa genética? As letras X e O lembravam biologia e as ervilhas de Gregor Mendel. Peguei o papel. Não tinha apenas as letras X e O. Reconheci as iniciais do membro da família de Matthew. YC, PC, MC, MW. As outras eram a minha própria família. DB, RB, SB, SP. Ele desenhara setas entre os indivíduos e linhas entrecortadas de geração em geração. Não estritamente falando. Talvez você precise de equipamento para isso. No pé da página, um círculo rodeava duas letras, B e C. Bishop e Claremont. Nosso filho. Aquilo tinha alguma coisa a ver com o bebê. Está a fim de tirar algumas conclusões, é claro. Ele pegou a taça de vinho e levou aos lábios. Então, qual é a sua hipótese? Não precisa de um laboratório para elaborar uma teoria, observei. Se envolve o bebê, quero saber. Matthew paralisou com as narinas ligeiramente abertas. Colocou a taça de vinho na mesa com cuidado. Pegou minha mão e comprimiu os lábios no meu pulso com um gesto aparente de afeição. Ficou com os olhos escuros. Você esteve com Humbert, disse ele em tom acusatório. Eu não o procurei. Afastei-me e esse foi o meu erro. Não, disse ele rispidamente apertando meu pulso. Ficou com a respiração ofegante. Humbert segurou seu pulso. Só o pulso. Sabe por quê? Porque estava tentando chamar a minha atenção? Respondi, não. Porque estava tentando chamar a minha atenção. A pulsação dele ainda está aqui, disse ele passando o polegar por cima da veia. Estremeci. O sangue chegou tão à superfície que posso vê-lo e sentir o cheiro dele. O calor dele amplia os outros cheiros que estão aqui. Matthew fez um círculo no meu pulso, como um bracelete. Onde é que François estava? Na Lane Hall Market. Fiquei com Anne e Jack. De repente avistei um mendigo e senti uma dor rápida e aguda. Abaixei os olhos do meu pulso e meu pulso estava ferido. O sangue brotava em alguns cortes superficiais.
marcas de dente. Isso foi para mostrar a rapidez em que Humbert poderia tomar o seu sangue e saber tudo a seu respeito. Matthew apertou o ferimento com o polegar. Mas nem vi você se mover, eu disse atônita. Os olhos escuros dele brilhavam, assim como não teria visto Humbert se ele quisesse atacar. Talvez Matthew não fosse tão superprotetor como eu pensava. Nunca mais permita que ele se aproxime a ponto de poder tocá-la. Fui claro? Balancei a cabeça e ele iniciou um lento processo de superação da raiva. Só respondeu a minha pergunta inicial quando readquiriu o equilíbrio. Estou tentando determinar a possibilidade de transmitir meu sangue furioso para o filho. Benjamin tem a doença, Marcos não tem. Odeio pensar que poderia amaldiçoar uma criança inocente com essa doença. Já sabe por que Matthew e seu irmão Louis foram imunes à doença? Ao contrário de você, Louis e Benjamin? Evitei perguntar diretamente se a doença poderia transmitir para todos os filhos dele. Ele me diria mais depois, se fosse capaz. Louis e Luísa morreram bem antes que eu pudesse fazer os testes sanguíneos. Só tenho o meu sangue, o de Marcos e o de Isabu para trabalhar. E isso não é o suficiente para tirar conclusões confiáveis. Mas você tem uma teoria, disse pensando nos diagramas. Sempre achei que a fúria de sangue era um tipo de infecção e que Marcos e Louis eram naturalmente imunes a isso. Mas quando Good Alsop afirmou que apenas uma tecelã poderia gerar um filho de um Wrath, isso me fez pensar que talvez estivesse observando o caso de maneira equivocada. Talvez não seja uma resistência em Marcos, e sim alguma repetitividade em mim, da mesma forma que uma tecelã é receptiva à semente de um Wrath, ao contrário de qualquer outra mulher sangue quente. Uma predisposição genética. Talvez. Possivelmente algo recessivo que raramente se mostra na população, a menos que ambos os pais carreguem o gene. A descrição do 3 vezes bendita da sua amiga Catherine Streeter não me sai da cabeça, como se a totalidade da genética dela fosse de alguma forma maior do que a soma das partes. Matthew rapidamente se perdeu nos meandros de um quebra-cabeça intelectual. Depois comecei a me perguntar se sua condição de tecelã é suficiente para explicar a sua capacidade de conceber, e se a combinação de traços genéticos recessivos não for apenas sua e também minha. Poderá testar sua teoria quando retornarmos ao seu laboratório, e você não terá problemas em conseguir uma amostra de sangue de Sarah e Em quando elas souberem que são tias e babás. Elas são casos patológicos da síndrome de vó e há anos cuidam das crianças da vizinhança para se satisfazerem. Finalmente tirei um sorriso de Matthew. Síndrome de avó? Que expressão rude! Bom, é bem provável que Isabu também tenha desenvolvido essa síndrome com o transcorrer dos séculos. Não posso pensar nisso. Fingi que me arrepiava. Era nos momentos em que a conversa girava em torno das reações dos outros aos fatos que vivíamos e não em torno das nossas próprias reações e a esses fatos que eu me sentia realmente grávida. Meu corpo quase não registrava a nova vida que estava dentro de mim, e na correria do cotidiano de Hearth and Crown, era fácil esquecer que logo seríamos pais. Às vezes passava o dia sem pensar a respeito da gravidez e só lembrava no meio da noite, quando Matthew pousava na mão na minha barriga em silenciosa comunhão para ouvir os sinais da nova vida. Também não posso pensar em nenhum mal acontecendo a você. Ele me tomou nos braços. Seja cuidadosa, Malion, sussurrou, colocando os lábios no meu cabelo. Prometo que serei. Você não reconheceria o perigo mesmo que chegasse com um convite. Não se esqueça, vampiros não são como sangue quentes. Não subestime o quanto letais podemos ser. O aviso de Matthew ecoou na minha cabeça por um longo tempo. Às vezes me flagrava observar os vampiros da casa à cata de pequenos sinais que revelassem quando pensam em se mover ou quando estavam famintos, cansados, inquietos ou entediados. Eram sinais sutis e quase imperceptíveis. Gallowglass abaixava as pálpebras quando Annie passava para dissimular a avidez nos olhos. Mas isso acontecia tão depressa que podia ser imaginação. Da mesma forma que podia ser imaginação o fato de Hancock abrir as narinas quando um grupo de sangue quentes cruzava a rua lá embaixo. Mas o trabalhão para limpar o sangue das roupas de Gallowglass e Hancock não era imaginação. Eles saíam à caça e se alimentavam na cidade, se bem que Matthew não os acompanhava. Contentava-se com o que François obtinha dos açougueiros. Na tarde de uma segunda-feira, fui com Anne até o castelo de Mary, como de costume, e no trajeto me atentei ao entorno como não fazia desde que chegara.
Dessa vez não tratei de absorver os detalhes da vida elisabetana, mas tratei de me assegurar de que não estávamos sendo observadas nem seguidas. Mantinha Anne ao alcance do braço enquanto Pierre segurava Jack com força. Já tínhamos aprendido a duras penas que era a única maneira de evitar que o menino catasse tralhas, como dizia Hancock. Mas a verdade é que, apesar de todos esses esforços, Jack ainda cometia furtos de ladrãozinho. Matthew chegou a insistir num novo ritual doméstico para combater nisso. Toda noite vasculhava os bolsos de Jack e o obrigava a confessar como tinha obtido o extraordinário acúmulo de objetos brilhantes. Até então, o estratagema não tinha detido a atividade do menino. Com os seus dedos leves, Jack não era nem um pouco confiável no interior da bem equipada residência da Condessa de Pembroke. E quando deixei com Pierre lá fora, o semblante de Anne se iluminou com a perspectiva de uma longa sessão de fofocas com John, a aia de Mary, e de longas horas livres das atenções indesejáveis de Jack. Diana! Gritou Mary quando cruzei o umbral do laboratório. Venha, quero lhe mostrar uma coisa. É a tal surpresa? Mary tinha lançado umas indiretas de que logo me deleitaria com uma prova de sua competência alquímica. Sim, veja isso. Estamos no 18 de janeiro e comecei o trabalho no dia 9 de dezembro. Ao todo são 40 dias, exatamente como os sábios prometeram. 40 era um número significativo na prática alquímica, e talvez Mary tivesse empreendido um número determinado de experimentos. Observei as notas laboratoriais a fim de atinar o que ela realizara. Em 2 semanas eu tinha aprendido a decifrar a taquigrafia e os símbolos de Mary para os diversos metais e substâncias. E se o meu raciocínio estava certo, ela iniciara o processo com 28,35 gramas de prata dissolvida em água forte, dos alquimistas conhecida nos tempos modernos como ácido nítrico. Então, para isso, ela adicionava água destilada. Esta é sua marca para o mercúrio? Perguntei, apontando para um glifo desconhecido. Sim, mas só para o mercúrio que obtenho de uma excelente fonte da Alemanha. Mary não poupava despesas quando se tratava de substâncias e equipamentos para o laboratório. O vidro inglês produzido em Sussex era marcado por bolhas e manchas. A condessa preferiu o material produzido em Veneza e podia pagar por ele. Um dedo premonitório roçou meus ombros quando vi o que estava lá dentro. Uma árvore de prata brotara e uma pequena semente colocada no fundo do frasco. Os galhos se projetavam do tronco em bifurcações que aborrotavam a parte de cima do frasco em filamentos cintilantes. Arbor Dianae, afirmou Mary orgulhosa. Foi Deus quem me inspirou para terminá-la a tempo de poder saudar você. Já tinha feito algumas tentativas, mas a árvore nunca enraizava. Ninguém que veja algo assim duvida de verdade do poder da arte alquímica. A visão da árvore de Diana era de tirar o fôlego. Crescia cintilante aos meus olhos, projetando novos brotos que preenchiam em cada espaço do frasco. Eu sabia que aquilo era apenas uma amálgama dendrítico de prata cristalizado, mas isso não diminuía a minha admiração perante a visão de um pedacinho de metal que se assemelhava a um processo vegetal. Na parede oposta, um dragão ocupava o conteúdo de um recipiente igual que Mary usara para abrigar o Arbor Dianae. O dragão mordia a cauda e pingava gotas de sangue em cima de um líquido prateado baixo. Observei a imagem seguinte da série. Voo de pássaro de Hermes em direção ao casamento alquímico. O pássaro me trouxe à mente a ilustração do casamento estampada no Ashmole 782. É possível que haja um método mais rápido para atingir o mesmo resultado, disse Mary, atraindo outra vez a minha atenção. Ela puxou uma pena que estava presa ao cabelo e manchou a orelha de tinta. O que aconteceria se eu limasse a prata antes de dissolvê-la na água forte? Foi uma tarde agradável, na qual a conversa girou em torno de outras maneiras de criar Arbor Dianae, mas o tempo passou com muita rapidez. Você virá na quinta-feira? Perguntou ela. Sinto muito, mas tenho outro compromisso. Respondi. Eu teria que estar na casa de Good Alsop antes do pôr do sol. O semblante de Mary transpareceu uma leve decepção. Sexta-feira, então? Sexta-feira, concordei. Diana, ela disse hesitante, você está bem? Sim. Parece doente? Está pálida e parece cansada, admitiu ela. Como a maioria das mães, eu estou por pensar. Oh!
Calou-se abruptamente com as faces rubras. Desviou os olhos para minha barriga e depois para o meu rosto. Você está grávida? Ainda lhe farei muitas perguntas na semana que estão pela frente, disse pegando a mão dela e apertando-a. Há quanto tempo? Perguntou Mary. Não muito, respondi vagamente. Mas o bebê não pode ser do Matthew. O Matthew não pode ser pai de uma criança, disse ela levando a mão à face espantada. Ele aceitou a criança, mesmo sabendo que não é dele? Matthew já tinha dito que os outros achariam que o bebê era de um outro homem, mas ainda não tínhamos decidido o que responderíamos. Eu teria que improvisar. Ele a considera como do seu próprio sangue. Respondi em tom firme. Uma resposta que aparentemente só aumentou a preocupação dela. Você deve agradecer pelo fato de Matthew ser altruísta quando se trata de proteger os necessitados. E você? Você consegue amar essa criança mesmo sendo uma gravidez forçada? Ela achou que eu tinha sido estuprada e que talvez Matthew só tivesse se casado comigo para me proteger do estigma de mãe grávida solteira. A criança é inocente, não posso negar em amá-la. Procurei não negar nem confirmar as suspeitas de Mary. Felizmente, ela se deu por satisfeita com a resposta e, bem, do seu jeito de ser, não prosseguiu. Como deve imaginar, acrescentei, estamos mantendo isso em segredo o máximo possível. É claro, concordou ela. John vai preparar um delicioso creme fortificante de sangue para você e também um bálsamo para o estômago que deve estar tomando às noites, antes de dormir. Isso me ajudou muito na minha última gravidez e aliviou os enjoos matinais. Até agora eu não posso reclamar porque eu ainda não tive enjoos. Matthew me garantiu que os enjoos chegarão a qualquer hora. Mary se pôs reflexiva e uma sombra cruzou-lhe o rosto. Franzia a testa, tentando imaginar o que a preocupava. Ela percebeu isso e abriu um sorriso. Você deve se resguardar da fadiga. Não fique de pé por muito tempo. Quando vier aqui na sexta-feira, fique sentadinha no banco enquanto trabalhamos. Endireitou a minha capa. Afaste-se das correntes de ar e, se os pés começarem a inchar, peça a François para preparar um cataplasma. Mandarei uma receita de cataplasma junto com o creme. Não é melhor ir com o meu barqueiro até o Walter Lane? São apenas 5 minutos de caminhada, protestei com uma risada. Ela acabou me deixando voltar a pé para casa, mas só depois que prometi ir evitar as correntes de água fria e o barulho. Naquela noite, sonhei que dormia debaixo dos galhos de uma árvore que brotava no meu útero. A ramagem me protegia dos raios de lua lá no alto, um dragão cruzava a noite. O dragão fazia uma órbita com o rabo em torno da lua e a órbita prateada avermelhava. Acordei na cama vazia e com os lençóis encharcados de sangue. François! Gritei com uma cólica repentina e aguda. Matthew chegou correndo. A expressão de dor refletida no rosto dele confirmou o que eu já sabia. Ai, pessoal, esse capítulo foi intenso, porque trouxe muitas coisas ao mesmo tempo e isso acaba refletindo a pressão que Diana está vivendo, né? É como se todas as dimensões de sua vida, magia, maternidade, família, perigos externos, se chocassem de uma só vez e a gente conseguiu sentir isso em cada parágrafo. Eu gostei como o Debs mostrou essa sobrecarga, pois torna a Diana um pouco mais humana. E confesso que esse final foi super doloroso, já que a perda, de uma gravidez marca profundamente não só a personagem, mas também provavelmente o rumo dessa história. Como vocês acham que Matthew vai reagir a essa situação? Porque ele é traumatizado com o tema, né? Vou preparar meus lencinhos para o próximo capítulo. E se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. Pelo andar da carruagem, os próximos capítulos serão de muitas emoções. Então, te espero para ler comigo o capítulo 23. Até lá!